É o povo que ele recebe, o povo que gosta de Vossa Excelência e lhe admira. Aliás, não só de Santa Catarina, como o povo do Brasil, senador Paulo Paim. Obrigado, senador. Caro presidente Paim e prezados colegas, vou trazer um tema que, deveras, o Brasil, ele tem opções e começa a cada vez mais a fomentar essa tese, em função dos tempos, que é o assunto sobre biocombustíveis e a nova matriz energética. A necessidade de planejarmos um futuro sustentável, econômica e ambientalmente, é consenso dos dias atuais. Pesquisadores, economistas, empresários e agentes públicos estão conscientes de que a conjugação entre crescimento e preservação é essencial e possível. Então, eu sei que não há unanimidade, como na tese agora levantada pelo senador Eduardo Lopes, nos tempos que são invioláveis, que Vossa Excelência está propondo na comissão, unanimidade não tem jeito. Tá? Há o direito de pensar, de defender. Tá? Aliás, nem Cristo conseguiu unanimidade. Nem Cristo conseguiu unanimidade. Mas o direito de garantir, eu acho que isso é fundamental. E eu diria que este tema, eu sei que há algumas resistências que pensam um pouco diferente, mas eu acho que temos que debater a questão dos biocombustíveis no Brasil. Acho que é uma questão de longevidade, é uma questão de procurar manter um pouco mais de pureza dos ares, a diversidade na produção. Acho que existe campos para isso. E, para tanto, um dos vetores de discussão indispensável é o da matriz energética. O Brasil tem um campo de desenvolvimento fantástico, ainda não plenamente explorado, mas para o qual devemos estar atentos. Recentemente, foi dado mais um relevante passo nesse sentido. A companhia aérea Gol realizou o primeiro voo comercial no trecho entre São Paulo e Brasília, utilizando em suas turbinas um bioquerosene produzido à base de óleo de cozinha reciclado. À base de óleo de cozinha reciclado. No ano passado, durante a Rio+20, tivemos a oportunidade de participar do primeiro voo no Brasil utilizando biocombustível, mas ainda em caráter promocional. Foi o ano passado. Agora, há poucos dias, houve um voo experimental de óleo de cozinha reciclado da Gol de São Paulo até Brasília. Faz questão agora de umas 3 semanas. Pela falta de escala, os custos de produção do querosene ecológico, com as mesmas características do combustível fóssil, ainda são elevados. O objeto maior da iniciativa, que se repetirá durante a Copa do Mundo, no ano que vem, é sensibilizar autoridades e empreendedores da viabilidade do negócio. Além do óleo de cozinha reciclado, que tem grande valor simbólico, há uma série de matérias-primas adequadas para a produção de biocombustíveis que já estão sendo utilizadas no Brasil. Já produzimos biodiesel a partir de pinhão manso. Por sinal, Santa Catarina produz na região de Monte Castelo, na região de Papanduvas, no norte do estado. Mamona, girassol, dendê, sebo bovino, óleo reciclado, soja, enfim, uma grande variedade de opções de óleos vegetais ou gorduras animais, variando de acordo com a vocação natural de cada região do país. Sem esquecer o etanol de cana-de-açúcar, combustível com um DNA puramente brasileiro. Os benefícios ambientais e para a saúde são inquestionáveis.
Pesquisas no Conselho Nacional de Biodiesel dos Estados Unidos demonstraram que a queima de biocombustível pode emitir, em média, 48% menos monóxido de carbono. 48% menos de monóxido de carbono, repito. 47% menos material particular e particulado, que significa a questão daquele material particulado em função de penetrar nos pulmões, de poluir os pulmões. E 67% menos hidrocarbonetos. No campo econômico, além da redução da dependência do combustível fóssil, temos a possibilidade de desenvolvimento de uma extensa cadeia produtiva, que vai das indústrias produtoras e refinadoras até a produção de matéria-prima, envolvendo agricultores familiares em todos os cantos do país. E aí é que está. E todo mundo sabe hoje da importação da importação que nós temos de derivados de petróleo, e a balança comercial do Brasil está sendo arcada, está sendo pesada, está um drama, porque nós importamos derivados de petróleo, o Brasil não tem autossuficiência, e aí está um desequilíbrio na balança que há muitos anos não havia desse tamanho. E nós temos condições de, aqui num país, continente como o nosso, de diversificar, levando inclusive a agricultura familiar, estimulando as pessoas que estão no meio, nesses ambientes que podem produzir, estimulando. Bom, já existe um incentivo para isso hoje, mas há espaço para crescer, sem dúvida alguma. As empresas que hoje atuam no setor, congregadas na Ubrabio, que é a União Brasileira de Biodiesel e Bioquerosene, investem permanentemente em pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias. Os resultados já são notáveis. Até agosto de 2013, até agosto deste ano, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, já foram produzidos 12 milhões de barris de biodiesel, 10% a mais do que o produzido no mesmo período do ano anterior. A entidade, contudo, alerta para a necessidade de incrementar a utilização do biodiesel, não apenas pelo viés da sustentabilidade, mas igualmente pelos benefícios econômicos. Somente no ano passado, o país importou 8 bilhões de litros de diesel a um custo de 7 bilhões de dólares. Só no ano passado. Este ano é mais. Enquanto o setor de biodiesel sofre com uma ociosidade média acima de 60%, o país continua importando diesel de petróleo e exportando metade da safra de soja e em grão, sem a desejável agregação do valor. Pois bem, então nós estamos subindo com a importação dos derivados do petróleo, que é o biodiesel, que nós não temos refinarias insuficientes produzindo aqui no Brasil. Estamos importando, então, os derivados e, ao mesmo tempo, da onde se pode produzir o biodiesel, que os subprodutos da soja, nós estamos exportando a metade em grãos. A metade mandamos em grãos para fora e não produzimos aqui. Quer dizer, é alguma coisa que é um campo que nós temos para desenvolver extraordinário, agregar valores, aproveitarmos aqui, oferecer mão de obra aqui, não lá fora. Quer dizer, há muito planejamento ainda, muito para colocar os pés no chão e tentarmos avançar nesses espaços. A mudança passa também pelo poder legislativo. Em janeiro de 2008, entrou em vigor a legislação que instituiu o B2, ou seja, a obrigatoriedade de mistura de 2% de biodiesel ao combustível fóssil. Meses mais tarde, portanto em julho, já avançamos para o B3. Um ano depois, o B4, quer dizer, a mistura de 4% de biodiesel no diesel, que é um combustível fóssil. E o biodiesel é produzido por produtos aqui no Brasil, vegetais, e que poluem bem menos. Em janeiro de 2010, entrou em vigor a obrigatoriedade do B5, índice vigente até hoje. De 2010 até hoje, nós não aumentamos
a mistura do biodiesel ao diesel. Algumas cidades brasileiras adotam iniciativas louváveis. Boa parte de sua frota de ônibus circula com uma mistura de B20, portanto 20% de mistura, como é o caso de São Paulo. Outras, como Curitiba, já têm veículos circulando com 100% de biodiesel. E isso, sem dúvida, alguns resultados no que tange à poluição são extraordinários. Mas é hora de avançar, e já estamos prontos para isso. Devemos refletir sobre o avanço de B5 para B7, com aumento gradual para B10 e B20, até o fim da próxima década. O uso de B20 metropolitano no transporte público das grandes cidades é outra medida de viabilidade imediata. Como exemplo para o mundo, já poderíamos adotá-la no ano que vem em nossas principais cidades, aproveitando a visibilidade da Copa do Mundo. Ative-me prioritariamente aos biocombustíveis, mas o Brasil tem potencial de desenvolvimento de uma série de outras tecnologias energéticas sustentáveis, com plena viabilidade econômica. Energias solar e eólica, por exemplo, ainda são pouco exploradas. A solar e a eólica, a solar do sol e dos ventos, ela tem um campo extraordinário. A geração de energia elétrica a partir da força das águas já é uma realidade, assim como as usinas de biomassa. Por exemplo, em Laje, Santa Catarina, na Serra Catarinense, já temos uma usina que usa as sobras da indústria madeireira, os cavacos de madeira, para produzir energia elétrica e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. As pequenas centrais elétricas, hidroelétricas, são um modelo de sucesso, especialmente no sul do Brasil. No final da semana passada, participamos de uma ampla discussão sobre o tema em encontro nacional realizado em Florianópolis. Senador Cacildo, eles estão saindo ali, mas eu quero destacar ainda que os estudantes do nível médio do Colégio Estadual Simão Bolívar, de Corumbaíba, Goiás, estiveram aqui prestigiando o seu pronunciamento. Fique o registro feito, que retorne em paz nessa caminhada por Brasília e a Goiás. E a Vossa Excelência faz em bom momento, em nome da mesa e em nome de todos nós, o registro da visita dos estudantes. As pequenas centrais hidrelétricas são um modelo de sucesso, especialmente no sul do Brasil. No fim da semana passada, participamos de uma ampla discussão sobre o tema em encontro nacional realizado em Florianópolis, reunindo empresários de toda a cadeia produtiva, especialistas, representantes do governo e investidores. Cerca de 45% da energia e 18% dos combustíveis consumidos no Brasil já são renováveis. No resto do mundo, 86% da energia vem de fontes energéticas não renováveis. Pioneiro mundial no uso de biocombustíveis, o Brasil alcançou uma posição almejada por muitos países que buscam fontes renováveis de energia como alternativas estratégicas ao petróleo. Ainda podemos avançar mais e assumir a liderança mundial neste vital segmento, tornando-nos verdadeiramente exportadores de conhecimento e tecnologia. A participação do poder público na consecução desse objetivo, que nos renderá desenvolvimento, sustentabilidade e conquistas econômicas e sociais, é essencial, sem dúvida alguma. Por isso, como no mundo 86% praticamente da energia ela é finita, ela é fóssil, ela é de carvão, ou é de petróleo e assim por diante. Nós, no Brasil, a maioria também, mas estamos avançando numa energia renovável, que ela vem dos ares, vem do sol, vem da biomassa, aí vem desses produtos vegetais, como é o biocombustível, como é o etanol, e nós não dependemos da questão de importar, da questão da balança de pagamentos, então precisamos fortalecer essa cadeia, fortalecer esse setor, que uma das questões ajuda no controle da balança de pagamentos, no nosso equilíbrio com o mundo, e ajuda em oferecer mão de obra.
ajuda em oferecer emprego, ajuda em dar sustentabilidade na questão da saúde, ajuda a sustentabilidade na questão dos ares que respiramos, enfim, e torna mais independente. O Brasil conquista com isso. Então nós precisamos, eu acho que usar os mecanismos que nós temos disponíveis, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério do Agronegócio, da Agricultura, esses ministérios afins desse setor, precisamos criar, fomentar, buscarmos parcerias. Tem fundos internacionais interessados em aplicar, porque é energia limpa, e há fundos internacionais que são de longo prazo, de aposentados de outros países que gostariam de aplicar nesse setor, e há condições para isso. Então, o campo que existe é fenomenal, e nós temos que perseguir isso, nós temos que avançar nesses setores, nós temos grandes reservas, nós temos condições para isso. Então, querer é poder, nós temos que agir. Eu acho que é vontade, eu acho que isso é bonito, é lindo. Nós temos que partir para essas questões fundamentais, para não ficar dependentes disso, daquilo, e ajudarmos a encontrar soluções caseiras, quer dizer, nacionais, nossas daqui. Isso é fundamental. Então, eu não podia deixar, senador Paulo Paim, Vossa Excelência que preside a sessão do Senado nesse instante, e pelos colegas, de trazer essas considerações na tarde de hoje aqui no Senado Federal. São pensamentos que no Brasil inteiro estão sendo colocados na pauta, estamos meditando e temos que arregaçar as mangas, não dependendo de questões internacionais, de trazer. Claro que temos que ter os nossos intercâmbios com os países. Nós temos condições, por exemplo, para o produto da soja. Nós exportamos a metade em grãos. Vamos conseguindo, vamos continuar mandando. Em vez de mandar o produto bruto, vamos enviar então, ou exportar o óleo que nós temos em excesso, o azeite, vamos exportar a farinha de soja, o farelo, aquilo que nós temos em excesso, nós vamos mandar para os outros países, claro, vamos fazer o intercâmbio, mas usarmos aquilo que nós temos condições para nós. Eu acho que essa capacidade de nós industrializarmos aqui, nós temos condições de fazer com que avancemos mais. E temos que usar esse potencial. São as considerações que trago e agradeço a Vossa Excelência, senador Paulo Paim, pela tolerância também de nós estarmos aqui nesta tarde, trazendo a meditação de todos esse tema que considero fundamental. Muito obrigado. Parabéns, senador Casulo Maldani, com a competência de sempre, trazendo assuntos